Então, antes de eu prosseguir, eu preciso falar para você sobre a fé. Eu vejo 2 capítulos depois, no capítulo de número 7, a partir do versículo 31, Jesus ali é apresentado a um homem que era surdo e falava dificilmente. Então ele não conseguia ouvir, mas a fé ela vem pelo ouvir, e aquele homem não escutava. Aí eu começo a analisar que Jesus, a primeira atitude que ele fez com aquele homem foi tirar da multidão. Aleluia. Tirou ele daquele rebuliço todo, daquela multidão toda. Colocou ele no particular. Sabe por quê? A primeira voz que aquele surdo tinha que escutar na hora da multidão era de Jesus. Segunda coisa, Jesus tocou aonde? No ouvido primeiro daquele homem. Só você acompanhar Marcos 7:31 a seguir, você vai ver. Tocou-se no ouvido daquele homem. Depois ele cuspiu e tocou-lhe na língua daquele homem. Ou seja, primeiro tratou o ouvido. Depois ele levantou os olhos ao Pai, suspirou e decretou sobre a vida dele: Efata! Ou seja, abra-te! E aquele homem escutou. A primeira coisa que aquele homem escutou, pastor, foi Efata! Abra-te! Foi dada uma ordem! E aquele homem começou a ouvir perfeitamente e começou a falar perfeitamente. E a primeira voz que ele escutou foi a de Jesus de Nazaré. 3 capítulos depois, capítulo 10, versículo 46 a 52, a Bíblia vai relatar na cidade de Jericó um homem chamado, com sua nomenclatura, Bartimeu, que significa o filho de Timeu, que estava mendigando e era cego. Só que ele escutou alguma coisa. Ele começou a escutar um barulho: mestre, mestre, mestre. E aquele homem falou: mas o que está acontecendo? O mestre, o mestre, o mestre. Quando ele escutou que era Jesus, ele clamou: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando ele escutou que Jesus estava perto, ele clamou: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E a multidão: cala a tua boca, cego, o mestre não vai te escutar. Fica quieto, cego, o mestre não vai te escutar. E quanto mais gritavam, mais ele clamava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí eu acho interessante que Jesus mandou chamar ele. Aí no versículo 50 de Marcos capítulo 10, a Bíblia relata que aquele homem, a primeira coisa que ele fez foi tirar a capa. Tirou tudo aquilo que estava cobrindo ele para se apresentar de forma transparente ao Pai. Só que eu acho interessante que para ele fazer isso e ir mais vezes de Jesus, os mesmos que falaram para ele: cala a boca, cego, o mestre não vai te escutar, foram os mesmos que disseram: levanta-te, tenha bom ânimo, o mestre mandou te chamar. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Qual voz você tem escutado? Se continuar escutando a voz da multidão, você vai permanecer no mesmo lugar. Se você ficar ainda contando com o homem, muita gente sai da igreja por causa do homem, mas quem te libertou não foi o homem, quem te chamou não foi o homem, quem te chamou é aquele que é o guarda de Israel, que não tosqueneja, que não cochila. Aleluia. Glória, glória. Parabéns, Jeová. Salmo 121, verso 3. Aquele que te guarda não tosquenejará. Glória a Deus.
não cochilará. Ele está 24 horas ouvindo o meu e o teu clamor. Aquela mulher, ela ouviu que era Jesus. Quando ela ouviu falar de Jesus, a Bíblia relata que toda a tua fé ali ficou em Jesus de Nazaré. Ela não queria muitas vezes nem falar, ela não queria conversar. Quem sabe o medo bateu na vida dela de ser repreendida, o medo de apanhar estava ali nítido sobre a vida dela. Mas eu falo o seguinte, aleluia, valente não é aquele que nunca sente medo, valente é aquele que consegue combater o seu próprio medo. Ninguém é super-homem, não. O meu cargo não me faz ser de aço. Todos nós temos medo, não adianta. É hipocrisia e pecado você falar que não tem medo nenhum. Só que a diferença é que o valente não é aquele que nunca sente medo, e sim aquele que consegue combatê-lo. Você acha que Davi não ficou com medo daquele homem de mais de 2,9 metros de altura? Só que ele combateu. Você acha que Davi não tinha medo de leão, de urso? Mas ele combateu. Não deixe o medo te dominar, não. Não deixe o medo ser uma pedra de tropeço para você receber as bênçãos de Deus, não. Eu imagino que aquela mulher até esqueceu de gritar e o mundo está passando. Eu imagino aquela mulher, alguns pregadores falam que ela se arrastava. Eu vou seguir o que está escrito na palavra. Ela mesmo com pouca força, ela prosseguiu. Eu imagino aquela mulher entrando no meio da multidão, e a multidão empurrando, sai daqui, sai imunda. Imagina aquela mulher sendo empurrada para lá e para cá, mas ela focada no objetivo. Mesmo que às vezes ela tropeçava, mas ela levantava e prosseguia. Quando ela tocou nas vestes de Jesus, na orla das vestes de Jesus, ela sentiu estar curada daquele mal. Ela sentiu o alívio, mas a cura não estava completa ainda, não. Como assim, pastor? Calma. O que eu falei no começo da mensagem? O milagre de Deus é pleno. Deus não faz nada pela metade, não. Quando ela tocou, a Bíblia relata que ela sentiu já estar curada. Mas a cura na vida dela ia muito além disso. Quando ela tocou, mas peraí, tudo que ela tocasse era considerado impuro, certo? Mas quando ela tocou na veste de Jesus, as vestes de Jesus ficou imunda? Quando ela tocou nas vestes de Jesus, ela quem saiu purificada. Aí eu começo a analisar o livro de Neemias, capítulo 13, versículo 1 e 2, falando que a maldição foi convertida em bênção. Quando você está na presença de Jesus, a maldição tem que virar bênção. Não há ferrolho, não há protocolo, não há maldição que impeça você de ser limpo, purificado e receber a promessa de Deus. Aí você tem medo de orar por um dependente químico, com medo de se sujar. Se você já bebeu da água da fonte da vida, você tem que transmitir essa água para outras pessoas também. Porque eu começo a analisar no livro de João, capítulo 4, uma mulher samaritana. Todos conhecem a passagem. Mas eu vou lá na frente, depois que ela já recebeu o milagre, depois que ela conversou com Jesus. Eu acho interessante que a mulher largou o teu cântaro de lado e correu lá para a cidade de Sicá para anunciar que ela conheceu o Messias.